Olá, pessoas. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o Gênesis do Gênesis. Como surgiu toda essa história de Bíblia ou de criação ou até mesmo crenças semelhantes. Bom, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender a geografia do Velho Mundo. Nós temos aqui o mapa daquela região da Suméria, da Babilônia. Esta região aqui, toda esta região, que era o Velho Mundo, a Suméria, aproximadamente 8.000, 9.000 anos atrás, ou seja, antes da Era Comum, até um pouco antes, começou-se a instalar-se algumas tribos, porque essa região, que é a conhecida região entre três rios, era uma região muito fértil para manter animais e até mesmo começar a agricultura. Como vivia as coisas antes das cidades, antes dessa situação de tribos se instalarem de forma a ficar fixado em algumas localidades. Antes, a civilização, as pessoas, as famílias, elas viviam como nômades. Elas se locomoviam de um lugar para o outro. Quando acabava todo o alimento daquela região ou as caças, elas se mudavam de região para região, e conforme as famílias iam crescendo, os clãs iam se espalhando pelas localidades, se espalhando ao ponto de não mais ficarem entre as mesmas famílias. E culturas ia se transformando conforme o tempo ia passando. E geralmente todas as culturas da antiguidade passavam de pai para filho, de forma oral, em histórias na beira da fogueira, em histórias no meio da caçada, contando como se formou o seu povo, como surgiu o seu povo, como surgiu algumas doenças, como aquelas pessoas se instalaram nas suas cidades. E as histórias mais antigas que se tem registros são as histórias sumérias. Antes da descoberta do papiro e da descoberta de outros tipos de escrita, foi encontrado tabletes sumérios com registros sobre o início daquela civilização. E no início daquela civilização contava-se histórias de pessoas que eram como se fossem deuses, ou eles relatam até que descritivamente os deuses criaram os homens do barro e criaram a partir da água. E o curioso é que todas aquelas culturas mais antigas, nenhuma delas fala que as divindades antigas criaram a água, mas elas usaram a água para criar alguma coisa. E até mesmo alguma delas saíram da própria água. Bom, todas as culturas eram transmitidas de pai para filho, e essas culturas não eram imediatamente passadas do período que aconteceu. Os registros sumérios e depois modificados pela Babilônia, por que foram modificados pela Babilônia? A Suméria, ela conviveu naquele período entre rios por muitos e muito tempo. Muitos e muito tempo. Aí, com o decorrer do tempo, as civilizações daqui de cima, do norte, que era conhecida como a Babilônia, eles desceram e tomaram a região suméria, modificando assim sua cultura, o nome dos seus deuses, inclusive as histórias de dilúvio
nós podemos ter um raciocínio lógico aqui, elas nasceram daqui. Antes da epopeia de Gilgamesh, que foi criada na Babilônia e depois espalhada pelo resto do mundo com suas histórias de dilúvio, ela surgiu primeiro na Suméria. E nós vemos muito bem que os sumérios, eles habitavam essa região próxima ao Golfo Pérsico e aos rios Tigre e Eufrates. E se nós formos retroceder no tempo, há mais ou menos 20 ou 40 mil anos atrás, possivelmente por causa dos degelos das geleiras, essa região realmente era uma inundação. Se você até mesmo imaginar, hoje em dia, aquela situação que aconteceu em Mariana, aquele desastre, que matou um monte de gente e inundou a cidade inteira, destruiu a cidade inteira, poucas pessoas se salvaram. Se fosse, talvez, não tivesse tantos meios de comunicação, ou até mesmo cidades próximas, ali poderia ter nascido um mito de um dilúvio. Da mesma forma, nessa época, porque as histórias de dilúvio, após elas serem contadas, elas apontam para épocas longínquas, aproximadamente 3 ou 4 mil anos antes da história ser contada. Essa história foi, vamos dizer assim, modificada de pai para filho, até ganhar os seus heróis, e depois, quando a Babilônia tomou os sumérios, eles alteraram os nomes, alteraram os heróis, mas a história ligeiramente continuou a mesma. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Muitas histórias de criação, tanto do homem como dos elementos, elas foram originalmente descritas na Suméria, bem antes, mais de 2 ou 3 mil anos antes dos hebreus começarem a contar as histórias da sua própria criação. Porque daqui que saiu o mito Abraão. Ele saiu de Ur dos Caldeus, influenciado por toda essa história daqui, e logo depois nós podemos adiantar um pouco no tempo. Naquela região, muitos povos eram influenciados e influenciou outras gerações, porque tanto a história egípcia dos deuses egípcios e os gregos, eles foram influenciados diretamente por essa civilização muito mais antiga, porque os registros sumérios datam de aproximadamente 6 a 7 mil anos descrito. E as histórias gregas e egípcias datam de 2 a 3 mil anos antes da Era Comum. Então, se nós pegarmos mais ou menos a descrição de como foi feita a criação, nós podemos ver diretamente pontos específicos que os sumérios falavam. Indo um pouco mais adiante sobre o Gênesis bíblico e suas influências. Antes do Gênesis, vamos entender um pouco como foi formado um pedaço da Bíblia. O Gênesis bíblico, antes dele ser escrito, ele foi contado, e pontos, histórias que tinham furos, elas foram incrementadas pelos escribas. Mas antes disso, eu fiz um outro vídeo aqui chamado Segredos da Bíblia, vou deixar aqui no card, os Segredos da Bíblia, a qual eu falo sobre o estilo literário. O que seria, nesse caso, os estilos literários? Sabemos que cada trecho da Bíblia, ela foi contada por pessoas diferentes em períodos diferentes. Essas pessoas, elas tinham crenças muito parecidas, só que
ligeiramente diferentes. Dois tipos de pensamentos que nós encontramos claramente nos registros são a ideia de El e a ideia de Elohim. No hebraico antigo não tinha vogais. E eu tive acesso a um livro que falava sobre o Gênesis, especificamente o Gênesis. E quando o escritor ele fala sobre o Gênesis 1, ele fala sobre El, que seria a transliteração para Deus no singular, no capítulo 1. E no capítulo 2 ele já fala sobre Elohim, como se fosse deuses ou Deus no plural. Entendendo um pouco os estilos literários e a época a qual foi escrito o Gênesis, muitos arqueólogos e historiadores concordam entre si que tanto boa parte do Pentateuco, inclusive o Gênesis, foi escrito na época dos reis de Israel, quando a nação já estava estabilizada, estável. Assim acontece com todas as religiões mais antigas. Ele só contava as suas histórias, assim como os sumérios, só contava as suas histórias quando eles estavam restabelecidos na terra. Cidades, então eles tinham que contar como se formou as cidades, retrocedendo no tempo como se formou o seu povo. Então, o Gênesis bíblico, escrito aproximadamente nos reinados de Josias, ele tentava contar os períodos da formação do povo. Mas imagine mais de 3.000 anos de histórias sendo passadas de pai para filho, sendo que essas histórias saíram da Babilônia, que foi ligeiramente modificada pelos sumérios. E depois ainda teve uma outra influência. Naquele período a qual estava sendo escrito, muitos historiadores também apontam que quando houve o exílio babilônico, houve também outros incrementos na história do Gênesis. E os estilos literários, eles apontam que o Gênesis 1 e o Gênesis 2, eles contam a mesma história, só que com estilos literários diferentes. Escribas que escreveram pensando em El, escreveram o capítulo 1, que seria uma criação detalhada, e aqueles que acreditam no tinham o pensamento sobre Elohim escreveram o capítulo 2 como sendo a criação, sendo a mesma história, com menos detalhamento. E outra curiosidade é que naquela época os escritos não eram um após o outro como nós temos hoje em dia. Eles eram escritos, eles eram contados, depois eles eram escritos, e na época que eles começaram a escrever a Bíblia, eles começaram a escrever sobre rolos. E cada rolo era um capítulo. Então, era muito simples uma cidade ter escrito um capítulo e a outra cidade, como naquela época de Josias, já havia uma certa divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, onde o Reino do Norte, que era Israel, eles tinham uma visão sobre a divindade e o Reino do Sul tinha outra visão sobre a divindade. Um dos reinos acreditavam que a divindade fazia o bem e o mal, e o Reino do Sul acreditava que ela só fazia o bem e havia um, um correspondente que fazia o mal. Isso, a Bíblia, ou seja, o Gênesis bíblico, sendo escrito na época de Josias, aproximadamente entre 1000 anos antes da Era Comum e 600 anos antes da Era Comum. Sendo que toda a influência, inclusive de histórias de dilúvio, criação do homem do barro, datando a 7.000 anos atrás, ou seja, há quase 4.000 anos antes, muito mais de 4.000 anos antes dos hebreus escreverem, os sumérios já tinham detalhado sobre criação humana e dilúvios e a origem de deuses. E, inclusive,
ligeiramente modificadas pelos babilônicos, os nomes dos heróis. Bom, e como uma civilização influenciava a outra naquele período? Geralmente, quando havia disputas de terra, assim que acontecia também na época do Brasil colônia, disputas de terra, aquele que chegava mais novo pegava aquela cultura mais antiga, alterava os seus heróis, colocando a sua visão, o seu ponto de vista, mudava ligeiramente como a história foi contada. Se não tivesse registro histórico, melhor ainda. Quando tinha, eles alteravam poucas coisas. E tinha outra forma de que uma civilização influenciava sobre outra. Por exemplo, uma nação em potência, como eram os babilônicos e os sumérios, eles tinham bens e serviços a serem vendidos para outras civilizações com menor poder. E os mercadores, eles viajavam e chegando nessas outras civilizações, eles começavam a contar histórias sobre o seu povo. E nessa outra civilização, as pessoas indiretamente ouviam aquelas histórias e já influenciava a sua própria cultura. Temos aqui um pequeno mapa. Teve uns pesquisadores que tiveram o trabalho de fazer uma pesquisa para saber o que foi copiado e o que foi influenciado entre uma religião e outra. Aqui embaixo na base, nós temos as origens das civilizações. Nós temos de todas as civilizações, aproximadamente ali há 30 mil anos antes da Era Comum e 50 mil anos antes da Era Comum. Eu vou concentrar aqui no centro, onde nós temos uma influência direta. Nessa parte aqui, nessas linhas, a influência foi direta. Nessa linha pontilhada, a influência foi pouco. Nós temos aqui o animismo, antes de qualquer coisa, que era rituais simples, e depois aqui onde a religião ela ditava diretamente como a sociedade agiria. Nós temos aqui os egípcios sendo influenciados pelos mesopotâmios. Nós temos aqui uma datação aproximadamente 4 mil anos antes da Era Comum, politeísta, entre os mesopotâmios. Os mesopotâmios é aquela área da Suméria, Babilônia e hoje conhecida como Síria. Influenciou indiretamente os hindus e diretamente os cananeus, que depois viria a ser o judaísmo. Depois, o judaísmo foi influenciado indiretamente depois pelos atenienses e pelo zoroastrismo. Indiretamente, também o cristianismo. Pegando esta linha de influência, toda aquela região da Mesopotâmia influenciou várias outras religiões. Ela foi praticamente como podemos dizer, as raízes das principais religiões que foram inicialmente politeístas e depois se transformaram em monoteístas. Bom, vendo aquele gráfico, nós podemos ver uma evolução na narrativa. Em que sentido? Antes da escrita, havia histórias da fundação de cidades, história de deuses criando escravos, como no caso dos Anunnakis, que é uma história suméria. Depois
A história foi evoluindo, ganhando outros nomes, e nisso houve problemas com essas fusões. Por exemplo, quando os babilônicos pegou muitas das histórias sumérias, eles resolveram fundir nas suas próprias histórias e gerando assim novos heróis. E no decorrer do tempo, isso aconteceu também com os romanos e os gregos. Quando os romanos tomaram a Grécia, eles pegaram as histórias dos seus deuses, dos deuses gregos, e transformaram um pouquinho da história, mudando completamente os nomes dos deuses e dos heróis. Da mesma forma, se nós pegarmos todas as histórias bíblicas de criação, eles tiveram grande influência dos sumérios e dos babilônicos. As histórias eles pegaram e alteraram um pouquinho, porque toda a história contada, eles nunca tinham detalhes como aconteceu. Então, furos na história, eles incrementaram com histórias de povos vizinhos ou civilizações um pouco mais antigas, dando assim um corpo melhorado para suas próprias histórias. Então, como eu vejo isso? Em momentos primórdios, quando os homens começaram a se instalar, criar cidades, civilizações, você percebe uma coisa semelhante ao que acontece hoje em dia. Se você retroceder aí 300 anos, no Brasil mesmo, pessoas que eram donos de terra, senhores de terra, eles podiam mandar matar, mandar prender, e eles eram conhecidos como os caras. Se você for retrocedendo, por exemplo, na época que Roma dominava o mundo, os próprios imperadores eles eram chamados filhos de Deus. Eles se autoproclamavam deuses. Indo um pouco mais para trás, nos primórdios lá da Suméria, os fundadores de cidades, aquelas pessoas donos de muitos escravos, eles eram tidos como pessoas com alta estatura. Eles eram maiores. Alguns deuses egípcios também eram descritos como maiores. Talvez nós podemos pensar num olhar um pouco mais humano e lógica. Pessoas que tinham muitas terras, muitos bens, muita riqueza, eles poderiam se autodeclarar Deus, e os seus escravos, aquelas pessoas que não tinham nada, eles viviam uma vida que eles tinham que servir esses caras. Hoje em dia, em pleno século XXI, nós vemos pessoas idolatrando pessoas, partidos, a ponto de quase endeusar um presidente ou um ex-presidente, falando que, comparando a um semítico, por exemplo. Imagina isso atrás, indo para trás. Pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham pensamento crítico, elas poderiam, com muita facilidade, acreditar que algumas pessoas tinham poderes sobre-humanos. Isso há milênios atrás, com muita facilidade. Então, ao meu ver, todas essas histórias muito antigas sobre deuses, divindades, criações, eram simplesmente não 100% criado, mas foi coisas que aconteceram que as primeiras pessoas que testemunharam e depois as outras que ouviram essas histórias supervalorizaram ao ponto de, por exemplo, essa cidade, ela tem um nome X porque houve uma divindade com esse nome que criou essa cidade. Assim como acontece com algumas cidades, bairros, por exemplo,
de lugares bem afastados de uma capital. O bairro ganha o nome do fundador, ou daquela pessoa mais antiga que morou ali, simplesmente porque as pessoas achavam que aquele cara foi o desbravador. Então, lá no passado, como Marduk, ele fundou uma cidade muito importante na Babilônia, ele foi tido como o deus fundador daquela cidade. E muitos adoravam ele como um deus supremo, sendo que nas histórias mais antigas ele foi um deus de segunda ou terceira categoria. Então, essa é a minha visão sobre isso.